riqueza é para todos ou só para alguns? Bom, eu sou o Wallace Cardoso e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra especial ao seu coração, que eu tenho certeza que vai destravar a sua mente para você entender o caminho de prosperidade que Deus tem para a sua vida. Quando Deus criou o Jardim do Éden, havia de tudo. Havia fartura em todos os aspectos. Adão e Eva viviam com prosperidade absoluta. Na verdade, Deus nunca criou a pobreza. Deus criou a riqueza. E o que fez gerar a pobreza? O pecado, a maldade, o egoísmo que entrou no coração do homem e começou a haver escassez. Mas Deus nunca criou escassez. É interessante a gente pensar dessa forma, porque a gente começa a perceber que existe um caminho de provisão na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Deus tem um caminho de riqueza, sim, de prosperidade, sim, mas para você acessá-la, existe um caminho seguro que você precisa desenvolver, aprender com a palavra de Deus. Não é por acaso que o homem mais sábio do mundo foi o homem mais rico do mundo até hoje, que é Salomão. Não é por acaso que ele alcançou essa riqueza através a voz que ele ouviu de Deus e o conhecimento que veio de Deus e que está tudo registrado na palavra do livro de Provérbios. Não é por acaso que eu e você temos acesso a essa palavra, esse ensinamento, para a gente viver a vida abundante que Deus tem para a nossa vida. Então, uma pergunta simples. Você quer prosperar? Você entende que a riqueza é para você ou só para alguns? Você entende que você pode acessar, sim, um lugar maior, melhor, um estado desejado e chegar nesse lugar que é possível, é factível? Ou você é alguém que olha para o lado e fala, eu não me sinto capaz, eu não sou suficiente, isso não é para mim. E estou aqui para quebrar esse paradigma no seu coração hoje e dizer que Deus tem um caminho de riqueza e prosperidade para todos nós. Você reconhece isso? Amém? Bom, existe um caminho de provisão e eu quero falar sobre a vida de Elias. Elias foi alguém que viveu um tempo de muita escassez espiritual. Um tempo onde o seu povo estava entregue a Baal, a adoração a outros ídolos, um rei que era idólatra, uma rainha perversa, Jezabel, e ele é levantado por Deus para ser a voz de Deus naquele tempo, para chamar a atenção daquele povo sobre a importância de se dedicar ao Deus verdadeiro. O problema é que eles não ouviram a voz de Deus. E aí Deus permite uma seca. Já passou por um momento de seca? Não sei se você já viveu essa experiência de viver um momento onde parece que as coisas não acontecem. A bola bate na trave, mas não entra. É uma seca espiritual, é uma seca ministerial, é uma seca financeira. Parece que os recursos nunca sobram. Só para você ter uma ideia da realidade do Brasil hoje, 84% dos brasileiros basicamente estão endividados, negativados o CPF. Isso é uma realidade muito trágica, assustadora. Nunca se viu tanta gente endividada no nosso país. Isso é sem precedente. Tem algo errado acontecendo. Mas a boa notícia é que em Deus há um caminho de provisão, há um caminho de... Você vai ver que a realidade de Elias era alguém que vivia num cenário trágico, um cenário caótico, num contexto de escassez, mas ele tinha uma mentalidade diferente. É como se ele tivesse um poder, um superpoder ali diferente. Porque naquele momento de seca, Deus disse para ele, agora chegou a hora de você ser a voz, chegar para aquele povo, para aquele rei, para Acabe e mostrar para eles quem é o verdadeiro Deus. E ali é desafiado a combater aqueles profetas de Baal, profetas da deusa Zerá, e ele encara cerca de 850 profetas. E se você aprofundar depois no texto, você vai perceber como Deus usou a vida dele para, de forma estratégica, trazer o fogo do alto que consumiu aquele holocausto. E essa história é muito interessante, vale a pena, tem horas até que é meio engraçada essa história, vale a pena você meditar nessa história depois com calma e entender como que Deus trabalhou ali na vida de Elias. Mas eu quero te dar alguns passos para o caminho de provisão através da história de Elias. Quando a gente observa essa história, é muito interessante porque, vamos lá, vou relatar um pouquinho para você aqui, rapidamente. O desafio era, Elias chega para os profetas de Baal e da deusa Zerá e fala assim, olha, eu vou colocar um holocausto aqui para mim e para vocês. Vocês buscam o Deus de vocês, não vale atear fogo aqui, vocês têm que buscar o Deus de vocês, aí a Baal, a Zerá, o que quer que seja, e o Deus que mandar fogo e que consumir sem a gente acender o fogo e esse holocausto for queimado, nós vamos saber que é o Deus verdadeiro. E o texto, no capítulo 18 de 1º livro de Reis, conta
que eles passaram desde manhã cedo, começaram a gritar, Baal, 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 e começaram a orar, e começaram a dançar, e começaram a girar, e começaram a se cortar. E a Bíblia diz que eles se cortaram tanto que ficaram com o braço, com o corpo coberto de sangue. Na visão antiga, na tradição antiga, vai dizer que quanto mais sangue você tirava do seu próprio corpo, mais a presença desse Deus você atraía. Quando, na verdade, o Deus verdadeiro não precisa que você se corte, não precisa que você se sacrifique, porque ele já foi um sacrifício vivo por você. Amém? Beleza. Então eles estão lá se cortando, gritando e tal, e dançando e gritando. Passaram a manhã inteira até o meio da tarde. Sabe o que aconteceu? Nada. E aí chegou uma hora que Elias não se aguentou. Elias começou a zombar e falou assim, olha, grita mais alto. Eles devem estar dormindo. Olha, acho que tem que gritar mais alto. Ele deve estar descansando. Acho que ele está ocupado, está com muita coisa para fazer esse Deus. E Elias, ele acaba zombando. Aí chega uma hora que ele fala assim, depois, quando eles terminam tudo, não conseguem trazer fogo, Elias faz uma oração. E aquela oração, quando ele faz a oração, vem fogo do alto e consome todo o holocausto, que estava cheio de água, estava cheio de madeira, estava com um novilho ali. Tudo foi consumido, não sobrou nada. E aí, a primeira coisa para a gente entender com essa história, qual é o caminho da provisão, é a gente saber que tem gente que não importa qual seja a verdade, ela está fechada para receber a verdade. Porque depois de tudo isso, o povo reconheceu verdadeiramente o Deus Yahvé, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Ficou claro para todo mundo. Só que quando Jezabel, a rainha, ficou sabendo de tudo, você acha que ela pensou dessa forma? Não. Ela simplesmente ficou com raiva e falou, eu vou matar Elias. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, a gente está fechado para a verdade. A gente não quer saber a verdade. A gente não quer, sabe por que a gente não quer saber a verdade? Porque a verdade, muitas vezes, vai confrontar a gente. Vai fazer a gente rever alguns caminhos. Vai fazer a gente sair da zona de conforto. Vai fazer a gente rever o que está errado na nossa vida. Vai fazer a gente rever alguns caminhos que a gente estava levando, fingindo que nada estava acontecendo, mas que a gente precisava rever. Lugares, por exemplo, que a gente não precisava frequentar mais, a gente tem que parar. Às vezes, o recurso que você não estava colocando, que Deus mandou você colocar. A verdade é muito confrontadora, mas eu estou aqui para te dizer que nada é mais poderoso que a verdade e que uma vez que você acredita nessa verdade bíblica e viva, é o único caminho para te levar à prosperidade que Deus tem para você. Não dá para negociar o inegociável. Então, se a Bíblia é a verdade, e se a verdade tem uma mensagem para nós, é essa verdade que eu preciso acreditar e seguir. Essa verdade que é o caminho para você encontrar a verdadeira provisão do alto, que vem de Deus. Segunda coisa interessante para você prosperar e ver a provisão de Deus na sua vida é entender que não importa o tamanho do esforço. Se você está na direção errada, vai dar errado. Não adianta, vai dar errado. Ah, mas eu estou aqui a manhã inteira gritando, estou aqui a manhã inteira chorando, estou aqui a manhã inteira me cortando. Cara, você está perdendo tempo. Ah, mas eu estou investindo nessa situação, estou investindo. Cara, essa é a direção de Deus? Essa foi a direção que Deus mandou você fazer? Foi esse caminho que Deus deu para você? Não, então vai dar errado. Ah, mas fulano falou que vai dar certo, porque tem um atalho aqui, tem uma saída aqui, investir aqui, que a gente vai avançar. Não é assim que funciona. Não negocia o inegociável. Porque se você está tentando do jeito errado, vai dar errado. Se você está investindo coisas que Deus não abençoou, que Deus não mandou, que Deus não falou para você fazer, se você está indo para lugares que Deus não abençoou, que Deus não disse que é para você estar, vai dar errado. Não importa. Mas eu me esforcei tanto. Só está perdendo tempo. Você está indo na direção contrária, não tem como ir para o lugar certo. Se está na direção perdida, não tem como achar o lugar certo. É simples assim. Então, se você está se sacrificando na direção errada, entenda que você só está perdendo energia e perdendo a oportunidade de entrar no caminho certo, estar na direção certa para atrair a provisão de Deus para a sua vida. Terceiro ponto interessante aí nessa mensagem para você é que quando Deus decide te abençoar, ninguém é capaz de impedir isso. Se você entender isso, é aquela história, aquilo que é teu, ninguém toca a mão. Aquilo que Deus abençoou, o inferno não toca. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se você entender isso, é muito nítido. Por exemplo, Elias, por mais que todo o povo talvez estivesse em cima do muro, por mais que os profetas eram 850 profetas, 850 profetas contra um Elias. Por mais que você seja minoria, por mais que você seja o mais fraco, por mais que você seja, para quem olha para você, o menos favorecido,
Por mais que muita gente está na sua frente, quando Deus decide te abençoar, já era. Porque ele fez uma oração, um único profeta, 850 profetas contra, o povo em cima do muro, mas o único que atraiu o fogo dos céus foi Elias. Entende o poder da oração? Entende que o que você precisa é da presença de Deus? Entende que realmente se você quer vencer, prosperar e atrair a bênção para você, saia com a bênção de Deus. Você não precisa ser a maioria para ser abençoado. Você não precisa estar com gente importante para dizer o quanto você é relevante. O que você precisa é da bênção de Deus, porque com a bênção de Deus e com a homologação do Senhor, com a aprovação de Deus, sem negociar, Deus te coloca sentado à mesa. Deus te coloca em lugares estratégicos. Deus te leva aos melhores lugares. Deus pode fazer isso. Então, entenda que o mais importante para você é realmente estar no lugar de aprovação, na presença de Deus, com a bênção de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua oração está tocando o céu agora, que o seu pedido está rasgando os céus agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que essa oração vai fazer com que o fogo do céu desça sobre a sua casa, desça sobre a sua família, desça sobre o seu chamado, desça sobre a sua empresa, desça sobre o lugar onde você está inserido, aí no contexto de trabalho, com os amigos de trabalho, onde muitas vezes você precisa ser uma voz aí nesse lugar. Desça onde você está. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que assim como Elias fez uma simples oração e o céu desceu, a sua oração vai saquear o inferno e vai de alguma forma impactar o ambiente em que você está inserido. Eu quero profetizar, independente se você se sente menor, se você se sente pequeno, se você está diante de um gigante, se esse problema é muito maior do que você, se para muitos não tem mais jeito, não tem mais solução, se alguém diz que essa enfermidade já era, que a tua família já era, que o teu casamento já era, que os seus filhos não vão para lugar nenhum, não vão à frente, eu estou aqui para te falar como um homem de Deus, como um profeta desse tempo. Entenda, a palavra nos garante que se a bênção de Deus está liberada, não tem como o inferno prevalecer. Então, mais importante, saiba andar na presença de Deus, sendo representado por Ele na direção certa, com a certeza de que Ele está aprovando o que você está construindo e está fazendo. Porque mais do que isso é tudo que você precisa, mais do que isso é insuficiente, porque tudo que você tem é suficiente para você viver as bênçãos que Deus separou para você nesse tempo. E agora vai o grande segredo dessa mensagem. Essa é a frase que marca o meu coração. Tudo que você precisa para prosperar, Deus já te deu. Ah, você entendeu o que eu falei? Tudo que você precisa para prosperar, Deus já te deu. É isso mesmo. Cara, isso é forte demais. É muito incrível. Quando a gente olha para a história de Elias, eu comecei falando que houve uma grande seca. Deus declarou que não ia chover. Eles ficaram 3 anos sem chuva. E você sabe que naquele tempo, sem chuva, significa sem produtividade, sem colheita, sem comida. É uma fome. Eles estavam morrendo, com muita gente morrendo, muita gente, uma seca total. E aí, de repente, depois de tudo isso que nós lemos e falamos, quando ele enfrenta aqueles profetas e Deus dá a bênção para ele, manda fogo do céu, ele chama o rei, logo na sequência, e fala isso aqui, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, o verso 41. Olha só. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Cara, isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque ninguém estava ouvindo o que Elias estava ouvindo. Ninguém estava vendo o que Elias estava vendo. Meu Deus, eu me alegro com isso. Fico até emocionado com essa palavra. É coisa de maluco. Ele era o único que estava ouvindo barulho de chuva que não existia. Ele era o único que estava acreditando numa possível chuva que ninguém estava vendo. Não tinha nuvem, não tinha nada. Deus vai dizer que logo assim que Acabe vai embora, ele chama o seu servo, e fala: olha, vai lá vê se a chuva está chegando. E o servo vai olhar e não vê nada. Como que aquele homem ouve um barulho de chuva se não tinha nem nuvem? Sabe qual é o nome disso? É o poder da fé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse: o que você está vendo? Você está vendo seca? Ou você está vendo e está sentindo e está ouvindo o barulho da chuva? Ou você já pode contemplar a nuvem chegando?
Você já pode contemplar a bênção de Deus chegando. Ou você pode declarar e pensar, imaginar o milagre de Deus chegando na tua casa, na tua vida, na tua família. O que você está vendo? O que você está ouvindo? O segredo de Elias era alguém que enxergava com os olhos da fé. O servo dele foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Somente na 7ª vez ele vem e fala: olha, Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, meu irmão. Isso é forte demais. E aquela pequena nuvem, aparentemente insignificante, foi uma grande chuva que Deus mandou para aquele tempo. Ei, eu quero profetizar. Está chegando chuva na tua casa. Está chegando chuva na tua família. Está chegando chuva na tua vida. Está chegando a prosperidade de Deus na sua casa. Ei, o tempo de escassez acabou em nome de Jesus. O tempo de seca acabou em nome de Jesus. O tempo de deserto acabou em nome de Jesus. Toma posse agora da chuva que Deus está mandando através dos olhos da fé. Comece a profetizar, comece a enxergar, fecha os olhos agora e comece a visualizar. Transforma a sua fé em substância agora e comece a ver com os olhos da fé aquilo que Deus está te entregando, aquilo que Deus está te confiando, aquilo que Deus está entregando na sua mão. Comece agora a receber de braços abertos as bênçãos liberadas sobre a sua vida, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei qual é o tamanho da sua luta, mas eu sei que tem barulho de chuva. Tem barulho de chuva. Toma posse, escute o barulho da chuva. Escute a bênção de Deus chegar. Veja a promessa de Deus se cumprir e tome posse, porque a provisão está liberada. Agora, acesse. Só tem um jeito de acessar a provisão de Deus, através da fé. E a fé é a certeza de que aquilo que você não está vendo, de que ninguém está vendo, que não há nem indício, você crê que já aconteceu. É sobre isso. Nós não somos movidos pelos outros, pela fé de outros, pelo pensamento de outros. Nós somos movidos pelo poder da palavra. Então, enxergue, construa em Deus aquilo que Deus já confiou a você. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, que em nome de Jesus, as promessas de Deus vão se cumprir. E aquilo que você está imaginando, pode ter certeza que ainda é muito pequeno comparado com o que Deus quer te confiar e quer te entregar. Quero profetizar que você está inaugurando o melhor tempo da sua vida. Quero profetizar que está chegando agora um tempo de verdade, onde a prosperidade genuína de Deus, que não é só sobra de dinheiro, mas tem a ver com equilíbrio na sua casa, a plenitude. O que é plenitude, pastor? É o equilíbrio no seu corpo físico, o equilíbrio na sua alma, nas suas emoções, onde você vai aprender a caminhar em paz, em vitória, em fé, e o equilíbrio espiritual, onde a tua vida espiritual é marcada pela presença de Deus, pela intimidade com Deus, onde você cresce ouvindo a voz de Deus, discernindo o bem do mal, conhecendo os caminhos que Deus tem para você de verdade. Isso é ser pleno, isso é ser próspero. Tem muita gente que fala sobre riqueza, mas que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Mas o que Deus tem para você hoje é a genuína prosperidade e a provisão. E eu profetizo que chegou o tempo de provisão na sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.